Oi, pessoal! Eu vim aqui agora para mostrar como é que a gente faz o corte do miolo square tamanho médio. O square, ele é um A5, que a gente corta ele na mesma altura do que a gente corta na mesma altura que a largura, e aí ele fica quadradinho, tá? Então, esse aqui é o tamanho médio. Tem o tamanho pocket, que ele é o A4 dobrado na vertical, e aí a gente corta ele em 3 vezes, que aí ele fica com 9 por 9 depois de refilado, 10 por 10 aproximadamente, tá? E agora eu vou mostrar pra você como que a gente faz o corte dele. Você vai ter que observar sempre a arte, tá? Se for uma arte chapada que pega todo o fundo e que dá uma borda branca, dependendo da sua impressora, então você vai ter que fazer o refile da cabeça primeiro, para depois refilar a frente ou as laterais e depois a altura, tá bom? No caso dessa arte aqui, isso não acontece. Eu já projetei essa arte para ela ter um degradê, ela tem uma corzinha aqui no meio, mas ela morrer assim num degradê nas laterais, que aí a borda branca ela difunde com a imagem, então você não vai ter esse problema. Inclusive, no caso de folhas soltas, não vai nem precisar refilar a borda branca, tá? Só que agora aqui eu vou mostrar como refilar para caderno costurado. Se for para caderno com folhas soltas, é só partir ao meio aqui, o A4 ao meio, depois cortar aqui o pé na mesma largura que o A4, que no caso é 14,85. Para costura, é um pouquinho diferente. A primeira coisa que a gente vai fazer é olhar se a arte tem a parte de dentro e a parte de fora aqui, tá? Para dar a sequência de páginas. Nesse caso aqui, a frente e o verso são iguais. Esse aqui é um miolo da coleção Floral Gratidão. E ele tem também no formato A5, A6 e A7. E também naquele formato quadradinho que eu falei do 9x9. Então, o primeiro passo é, bateu o papel direitinho, olhou se ele tem aquela questão de ter a sequência de páginas. Se tiver, você tem que dobrar de acordo com a sequência correta, tá? Então, bateu, você vai fazer a dobra aqui. Pronto. Fez a dobra, você pode usar um dobra-folhas ou dobrar direto em cima da bancada, isso da forma como você achar mais conveniente, que você se sentir mais confortável. Depois que a gente tem ele dobrado, o importante é que na parte de cima, assim, no pé e na cabeça, as folhas fiquem o máximo bem alinhadinhas, porque aí evita de você ter que fazer mais um refile. Mas se você estiver fazendo a dobra na mão e ele não ficar tão alinhadinho, não tem problema. Você pode vir aqui e tirar uns 5 milímetros na cabeça e que funciona normal, tá? Você pode tirar 5 em cima, 5 embaixo. Por quê? Porque esse miolo aqui, ele é quadradinho, mas ele sobra uma beirada, como essa aqui, ó, onde você pode fazer um bloquinho. E essa arte aqui, ela ainda vai ter a opção, vai pegar um pouco, vai deixar um pouco do desenho aqui. Então, vai ficar um bloquinho decorado. Ok. Definido aqui a dobra, agora eu vou fazer o corte. A medida pode ser de 14,5 a 14,2. Vai depender muito da quantidade de folhas que você está dobrando e também da gramatura do papel. Nesse caso aqui, eu estou dobrando 10 folhas de 90 gramas. Eu vou cortar ele aqui a 14,2. E para isso, eu vou usar minha ferramenta de refile, que é a Dorflex, onde eu já tenho as medidas programadas e que facilitam minha vida aí na hora de eu cortar e todos os cadernos saírem sempre da mesma medida. Então, pronto. Agora eu vou fazer o refile. Usando a Duoflex, o que eu tenho que me preocupar com a altura da lâmina? Que ela esteja para fora o suficiente para poder passar a altura da ferramenta, que é aproximadamente 6 milímetros, e a altura do miolo, tá? A lâmina sempre alinhada e paralela aqui à guia de corte. Cuidado para não deixar ela deitar, para não danificar tanto o miolo quanto a ferramenta. E força com a mão de cá, onde que segura a ferramenta. E essa ferramenta, ela serve tanto para destro quanto para canhoto, então tanto faz, tá? Então aqui você vai segurar o miolo não sair do lugar, ter certeza que ele bateu direitinho no batente que tem aqui atrás, alinhado, e aí você vai fazer o corte. Eu vou começar pelo corte da frente, porque então eu vou pegar exatamente a mesma medida de largura e vou cortar, ó, você viu que eu encostei aqui, a ferramenta saiu do lugar. O que eu vou fazer nesse caso? Eu vou apoiar aqui, ó, a pontinha do estilete, só pra segurar o miolo, ó. Eu vou segurar ele aqui, ó, e vou empurrar a ferramenta no sentido contrário, pra eu ter certeza que ela voltou, o miolo voltou pro mesmo lugar. E aí eu volto a fazer o corte. Nesse caso, você já não pode chegar e ir fazendo o corte com pressão não, tá? Tem que passar a lâmina
menos pressão possível. Por quê? Porque nesse momento aqui, o caminho que a lâmina estava seguindo já não existe mais. Então, você tem que ir passando a lâmina umas 2 ou 3 vezes, praticamente sem força, para ele empurrar o papel e voltar a criar esse caminho. E aí, não mascar o seu refile. Pronto. E quanto menos força você faz com a mão do estilete, mais limpa fica o corte, né? Mais limpo fica o corte. Então, o resultado aqui fica mais lisinho. Pronto. Então, ó, refilei aqui a frente do caderno A14.2. Aí, eu não cortei ao meio aqui, já não separei o pé do miolo. Por quê? Para aproveitar, né, o movimento que eu tava fazendo de refile da frente para refilar os dois ao mesmo tempo. Agora, eu vou refilar aqui, eu vou cortar, na verdade, o miolo na altura, para ele ficar quadradinho e eu ter aqui o bloquinho separado. Qual medida que eu vou usar? A mesma da frente. Então, aqui eu tenho 14.2, já tô com o batente na medida certa, então só vou voltar com o miolo, deixando a parte do 14.2 para dentro e a parte do bloquinho para fora. Por aqui, a gente já consegue ver como é que vai ficar o bloquinho, tá vendo? Então, vamos lá. Mesmo esquema. Mão leve, devagar, sem força, pro corte ficar um corte limpo, não ficar aquele corte franzido, feio. Então, aí ele fica mais lisinho. Claro que a lâmina tem que estar extremamente afiada, né? Então, ó. Vi que ele não soltou ainda, eu volto com o miolo na mesma posição e venho aqui devagarzinho, só para no pedacinho onde não tá solto, ó. Pronto. Agora, eu tenho aqui um bloquinho decorado, que eu posso usar aqui como até complemento desse produto, vai ficar muito bonito e vai valorizar aí o resultado, ó. Ficou bem bacana esse aqui. E aqui a gente tem o miolo quadradinho, né? Ó. E aí você pode, nesse caso aqui, essa arte aqui, ela é até bem versátil. Porque você pode toda encadernar ela com as flores para baixo ou com as flores para cima, como você achar melhor. Pode até alternar os cadernos também. As folhas em si, eu acho que não fica tão legal, mas pode ficar também, ó. Se bem que ficou bonito, hein? A arte aqui, ó, a flor não ficou na metade, então ela ficou bem bacana assim também. Então, depois de cortado, você pode abrir e ir trocando as folhas de posição, ó. Virar uma pra cá, outra pra lá, ó. E aí você consegue um aproveitamento diferente do seu miolo. Você consegue fazer também um produto um pouco mais diferente, tá? Isso é só uma dica e uma sugestão. Então, é isso, gente. Eu queria só mostrar como é o corte deste miolinho quadradinho, tá? E cortando na régua é o mesmo processo. Você vai alinhar o seu miolo, dobrar, alinhar na base de corte, ou da forma que você quiser, medindo com a régua e marcando. E depois só fazer esse corte da forma que eu falei aqui. Lembrando que se, por acaso, você estiver usando uma arte chapada, como o livro de viagens, por exemplo, vai dar uma borda branca aqui. Aí eu aconselho você, antes de cortar a frente, antes de cortar, separar os dois aqui, você fazer um refile aqui de 5 milímetros na borda, para depois refilar a frente e então cortar ele a 14.2, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, que aproveitem bastante e que produzam muito. E se produzir, marca aí o @loja da Nádia, porque eu vou ficar muito feliz de ver. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Até a próxima. Annyeong! Fui!